Então a ferramenta básica é o seguinte: pensem a economia com 4 motores para funcionar. Tem um motor que é as exportações, gera emprego, atividade econômica, permite importar equipamento, coisa do gênero. Você tem o consumo das famílias, que gera demanda, ativa a economia. Você tem o investimento das empresas e você tem as atividades do Estado, infraestruturas, políticas sociais, educação, saúde, etc., que também dinamiza a economia. São 4 motores. O que acontece com esses 4? Peguem as exportações. Você sabe que o mundo está em crise, certo? Nunca se recuperou desde 2008, vai nesse lenga-lenga ligado a todo um sistema de tensões internacionais. O fato é que, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, né? Em 12 meses, o valor da tonelada de minério de ferro perdeu 45%. Então, na realidade, o Brasil continua a exportar as mesmas quantidades de minério, de soja, etc, etc. Mas não rende, entra muito menos dinheiro. Então, esse motor esfriou. Não é o motor principal, mas é um motor importante, né? Ele esfriou e tirou, digamos, a capacidade de um conjunto de financiamentos internos. Agora, a parte internacional, nós não temos, nós como Brasil, como transformar essa situação, certo? Então a gente tem que pegar justamente numa situação que é crítica em termos internacionais, ou difícil em termos internacionais, pensar como é que a gente usa o mercado interno, certo? Que em 2008, 2009, quando gerou a crise, que não se exportava mais nada, lembra que estourou a crise financeira mundial, certo? O que fez o governo na época, o governo Lula, ele abriu crédito, né, e financiamentos a partir do governo, certo? E isso permitiu que o que se exportava, por exemplo, de carne, os brasileiros passaram a comer mais bife, certo? Você migrou para o mercado interno. Então, quando você tem dificuldade na exportação, é natural que você use o mercado interno como máquina de expansão. Agora, o principal motor do mercado interno é o consumo das famílias. O que acontece com o consumo das famílias? Acontece com o exemplo que eu estou dando da máquina de lavar, certo? Essa massa de gente, cerca de 60 milhões de pessoas que saíram do buraco e que passaram a consumir de maneira mais digna, se apoiaram muito no crédito. E o crédito, sobretudo para a pessoa pouco informada sobre o crédito, virou uma desgraça. Exemplos. Nos crediários, a média dos juros para artigos do lar, 105%. Não dá, gente. Na Europa, o máximo que eu encontrei é 13% ao ano, certo? Como é que você vai expandir esse consumo quando as pessoas têm que pagar o dobro pelos processos? Isso é crediário. Mas o cara que se enforcou um pouco, entra no cheque especial. O cheque especial está quanto? Está na faixa de 200%. A PUC me paga aqui, eu sou professor da PUC, me paga no Santander, certo? O Santander aqui cobra mais de 200% no cheque especial. O Santander Espanha, vocês podem entrar, põe santander.es, você está na Espanha. O cheque especial é 0% até 5 mil euros até 6 meses. Porque como as pessoas podem ter, a gente sempre guarda, quem tem pelo menos um dinheirinho no banco, porque pode cair um cheque, alguma coisa, né, e não está aplicado, então para compensar, quando entra um pouco no vermelho, ele estabiliza, certo? Aqui mais de 200% de cheque especial. Aí o cara se enforcou no cheque especial, vai para o rotativo do cartão, certo? Rotativo do cartão, o último dado que a gente tem do Banco Central, 471%. Nos Estados Unidos estão chiando porque 16% ao ano. 470%. Você só consegue fazer uma coisa dessa com gente que nunca teve uma aula sobre cartão de crédito, sobre juro acumulado, sobre o que é o sistema
de crediários sobre como funciona a moeda. Certo? Agora, eu digo, não, eu sou esperto, eu entendo disso, eu não vou entrar no rotativo, não vou entrar no crédito. Eu vou pagar com cartão à vista. A moça no caixa, eu vou numa papelaria, compro R$100 de produto. A moça me pergunta no caixa, crédito ou débito? Eu digo, crédito. Eu paguei R$100. A papelaria recebeu R$100? Da minha conta sai 100. Na papelaria vai entrar 95. Onde é que foram 5% da minha capacidade de compra? Foram para o banco. O que faz o dono da loja? Ele sabe que só vai receber 95, ele já subiu o preço para compensar os 5 que o banco vai puxar. Quem é que paga esses 5%? Professor Ladislau. Certo? Ou seja, todos nós pagamos 5% a todos esses bancos pelo prazer de ter aquele cartãozinho, né? Que eu sou chique, né? Tem um cartão, você tem um cartão Gold, né? Você tem um cartão não sei o quê, tem aquelas publicidades, o cara tirando o cartão, enfim, né? Com a moça então, né? Um negócio, né? 5%. Se eu pego a opção débito, vai estar na faixa de 2,5%, 2,5%. Vocês já comeram um bifinho aqui no Sujinho, aqui na Consolação? É legal, viu? Uma boa carninha, né? Olha, no Sujinho, eu fiquei muito feliz, porque me puseram uma placa na mesa, fui lá, nós temos um jantar de velhinhos de vez em quando, né? Estava lá, um cartão impresso deles, né? Dizendo, não aceitamos cartões por causa das taxas que os bancos cobram em protesto, etc, etc. Eu fiquei muito feliz, até coloquei no meu blog e tal, o negócio tá circulando aí. Sabe o que é? 5%, vocês pagam com cartão à vista, diariamente, dezenas de milhões de operações diariamente pelo Brasil afora. Tirar 5% ou 2%, 2,5%. Eu tive agora na França, perguntei para a moça da compra, né, quanto é que o banco desconta desse pagamento que estou fazendo no cartão. Ele disse, não, aqui na França é 0,36%. Vocês lembram quanto era a CPMF? 0,38%, né? A Veja dizia um escândalo, meu Deus, né? Meu, aqui a gente está pagando 2,5%, 5%. Né? Se vocês somam essas várias coisas, tá? Somam os crediários. Não estou falando daqueles caras das financeiras que estão cobrando 300%. Somam o rotativo do cartão. Os diversos tipos de endividamento que vocês pegam, né? Se você vai no banco, o crédito médio para a pessoa física está na faixa de 100%. Certo? Não dá. Mesmo que se tentou, né, a partir de 2005, um pouco mais, o crédito consignado é 28%. Né? 28%, gente, é legal. Quer dizer, é melhor tirar 28% do banco e comprar à vista, em vez de pagar os cento e tantos por cento. Mas 28%, gente, eu peguei agora e está no artigo, eu vou passar para vocês o link, né? Eu peguei agora na França, estava no metrô ali. Você pode pegar até 20 mil euros, 3,5% ao ano. Certo? Aqui 100%. Não dá, gente. Certo? Então você travou o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. E a quantidade de gente enforcada não é brincadeira. Então eu peguei os dados do Banco Central. Tá? O Banco Central mostra que em março de 2005, a parte da renda das famílias que vai para pagar dívida, portanto não cria nova compra, está pagando compra anterior, é 19,3%. Isso em março de 2005. Quando vocês pegam março de 2015, já estamos em todos os ataques, a crise e tal, né? Março de 2015, a parte da renda das famílias que vai para pagar dívida é de 46,5%. Quando a família está gastando quase a metade do que entra para pagar compras anteriores, esquece que você vai dinamizar a economia, fazer novas compras. Né? Então você travou o principal motor da economia. A culpa é da Dilma, naturalmente. A culpa é do déficit, é culpa do Bolsa Família, essas coisas. Gente, não pega, né?
Não pega. O volume desse... Sabe o que? Os bancos aprenderam muito rapidamente, como com essas políticas de inclusão social, os bancos aprenderam muito rapidamente a buscar esse dinheiro lá embaixo, através dos sistemas de crediário, e aproveitando o fato que as pessoas simplesmente não entendem o processo. Uma das coisas mais escandalosas é apresentar o juro ao mês, né? Eu pergunto para as pessoas, já que um juro de 2% ao mês, ao ano vai dar quanto? Né? O meu irmão, que tem formação universitária, acha que não, juro de 2% ao mês, são 12 meses a 24. Né? Obviamente não é. O juro é composto. Certo? As pessoas acham que um juro de 2% e pegar outro juro de 6%, o juro de 6% é 3 vezes maior do que 2%. Né? Realmente 3 vezes 2 é 6. Né? Só que o juro de 2% ao mês são 26% ao ano, 3 vezes isso dá 78%, enquanto o juro de 6% dá mais de 100%, certo? Ao ano. Certo? Ninguém entendeu nada, Lucas, né? O básico é o seguinte: você apresentar o juro ao mês é treta, gente. É uma vergonha. Porque o cara vê, não, é um juro de 1,5%, parece pouquinho, né? É vergonhoso os bancos fazerem isso. Você aproveitou e hoje estão fazendo isso não só através dos bancos, mas através do que estão cobrando os planos de saúde, enfim, todo esse sistema de privatização da educação, da saúde, estão chupando essa capacidade de compra e travando todo o desenvolvimento social do país. Eu peguei o principal motor da economia, que é a demanda das famílias. Esse murchou. O que acontece com o terceiro motor da economia, que são as empresas, o investimento empresarial? O investimento empresarial, quando a empresa vê que o estoque está parado porque as pessoas não estão conseguindo comprar porque estão enforcadas, as empresas param de investir. E pelo contrário, começam a demitir, porque está custando, está o estoque parado, né? E está pagando salários. E quando começa a demitir, reduz a capacidade de compra de mais gente ainda. E a coisa começa a murchar. Certo? Do ponto de vista da pessoa jurídica, para já, ele tem um desincentivo de fazer funcionar a economia, porque a população não está comprando. Segundo, se ele vai no banco, claro, se ele tem bons contatos e é mais esperto e tal, ele pode ir no BNDES e conseguir um juro menor. Tem juros direcionados, coisa do gênero. Mas, no geral, ele vai ali onde ele tem a conta. Certo? As grandes multinacionais não, vão buscar dinheiro lá fora, a 3%, 4%. Certo? Aqui não. Para a pessoa jurídica, ele vai pagar 30%, 40%, 50%. É só vocês olharem, vocês pegam, vou passar para vocês o link, né? Mas vocês têm a ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, gente. E a gente não é nada de bandeirinha de esquerda e longe disso, tá? Eles mostram todos esses dados dos juros. E é o que fala o infeliz do Steinbrück aqui, né? Não é possível uma empresa se desenvolver com essa taxa de juros. Veja bem, não tem consumo, ele está parado, ele não investe. Se ele for para o banco para conseguir tapar o buraco e conseguir passar o tempo, né, dessa crise, ele vai ter que pagar um juro que inviabiliza. E um terceiro fator que trava a iniciativa empresarial é que ele tem uma alternativa, que vocês viram na semana passada com o Amir Cair, né? A taxa Selic. Como funciona a taxa Selic? A taxa Selic, o cara, em vez de investir mais máquinas, mais produto, coisa do gênero, o empresário, ele pode pegar o dinheiro dele e comprar títulos da dívida do governo, que vai render 14,25%. É muito legal, né? 14,25%. Na Inglaterra, hoje está 0,25% ao ano. É o que remunera título da dívida pública. Nos Estados Unidos está 0,5%, por aí. No Brasil, 14,25%. Como é que funciona isso? Para deixar explícito. Isso foi criado em 1996. A taxa Selic elevada pelo Fernando Henrique Cardoso para compensar os bancos do que eles ganhavam com o sistema de inflação.
Nós chegamos a pagar 46% ao ano sobre título da dívida pública. Deixa eu explicitar. Eu, professor Ladislau, já estou com uma certa idade, já tenho minha poupança. Eu ponho minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. O que o banco faz com esse dinheiro? Coloca em títulos do governo. O título do governo dele remunera bem, 14,25%. É legal, né? O governo paga esses juros. De onde o governo tira esse dinheiro? Dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau. Certo? Então, de um bolso, eu coloquei minha poupança no banco, que me paga uma merreca, e de outro bolso, né, eu dou ao governo 14,25% para o governo dar esse dinheiro aos bancos, para os bancos terem o prazer de ter o meu dinheiro. É simpático, né? Certo? Eu acho legal, viu? Do ponto de vista do banqueiro, mano, certo? Eu tenho vários amigos europeus que dizem: eu quero abrir um banco no Brasil. Gente, é inviável. Eu peguei setor externo, consumo das famílias, situação do empresário, certo? Pessoa jurídica ou empresa, gente que produz efetivamente coisa, certo? As pessoas não estão consumindo, então ele não investe, o juro está no banco, está uma desgraça, ele não vai pegar dinheiro no banco, ele se enforca. E ele tem a alternativa, dizer: olha, em vez de produzir sapato, buscar mercado, contratar gente, sabe o que? Eu vou colocar o dinheiro em título do governo, risco zero, liquidez total, estou ganhando minha grana, vou parar de produzir. Gerou um negócio extremamente danoso para o país, que é uma massa de gente, sobretudo de certo porte, lá mais para cima, que está ganhando dinheiro no chamado rentismo, certo? Não precisa produzir porcaria nenhuma, né? Ele está fazendo aplicação financeira. Quando você chega no banco, a moça te diz: em que o senhor quer investir? Eu digo para ela: meu amor, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira, é diferente. Ah, é diferente? Sim, eu sou professor disso. Não. Isso é aplicação financeira, tá? É diferente. Certo? Quando eu faço uma fábrica de sapato e que tem gente que vai poder usar, o moleque vai poder pôr no pé e gerou emprego, dinamizou o uso de matéria-prima, tudo isso é investimento. Quando faço uma aplicação financeira, é papel. Não tem mais um pedaço de pão a mais no país porque eu fiz essa aplicação. Tem água aí, não? Socorro. Gente, esse negócio é melhor que novela, viu? Acontece o seguinte: essa taxa de juros, a média, na fase, por exemplo, o Beluso calcula que a média da fase Fernando Henrique Cardoso era de 22% líquido, ou seja, descontada já a inflação. É absolutamente fantástico, porque no resto do mundo essas taxas sobre dívida pública é de 0,5%, 1%, 1,5%, 0,25%. Certo? Era absolutamente insustentável. O que acontece em 2014? O governo Dilma diz: não dá para a gente estar transferindo essa massa de dinheiro dos impostos para os bancos, porque esse dinheiro é necessário para fazer educação, infraestruturas, etc. Começou a baixar a taxa Selic. Vocês devem lembrar que chegou a 7,25%. Né? Aí não deu. Aí não deu. Que indignação dos banqueiros, indignação de todo o pessoal que estava acostumando a ganhar dinheiro com a mão no bolso. É o que a gente no Brasil chama de viver de rendas. É chique viver de rendas, né? Não precisa estar fazendo coisa. Certo? A partir daí foi a guerra. Gente, eu tive em junho de 2002 a leitura da famosa carta de junho, em que o Lula, candidato, leu uma carta dizendo que ia respeitar os contratos. Quando ele disse que ia respeitar os contratos, era exatamente isso. Ia manter a taxa Selic e manter essa mamata imensa, né?
Do momento que se quebrou esse pacto com o sistema financeiro, começou a guerra. E a partir daí é o boicote generalizado. Todos vocês acompanharam, a primeira gestão da Dilma funcionou de maneira perfeitamente tranquila, quando ela era inevitável começar a mudar o sistema de juros no Brasil, certo? Mas aí entrou a guerra, né? A Dilma, a partir da segunda eleição, ela não teve um dia de governo, foi tudo uma guerra permanente, enfim, uma zona que se criou no país, não reconheceram a eleição, enfim, as coisas que a gente acompanhou. O mais importante para nós é ver qual é o impacto desse quarto motor, que é a política pública. Essa política pública, por exemplo, na Europa, ordem de grandeza é 50% da economia. No Brasil é 35%. Certo? Nos Estados Unidos é 40%, por aí vai. Certo? Ela é muito importante, porque é ela que dinamiza a economia através de infraestruturas, de educação, saúde, saneamento, um conjunto de políticas sociais, segurança, etc. Isso é vital. Então a gente faz o cálculo de quanto dinheiro que podia ser utilizado para infraestruturas e políticas sociais foi desviado para pagar os juros da dívida pública. Em 2015, no ano passado, foram 501 bilhões de reais transferidos do governo para intermediários financeiros. Ninguém sabe o que é 501 bilhões de reais. Faça uma conta. O PIB do Brasil é 5,5 trilhões de reais. 10% disso dá 550 bilhões, ok? Estou devagarinho. 1% do PIB, 55 bilhões, ok? Cada vez que você desvia do processo produtivo 55 bilhões, é 1% da economia que não cresce. Certo? Quanto é que a gente está passando de dinheiro que o governo poderia estar colocando em infraestruturas, em educação, etc., que está transferindo para intermediários financeiros 500 bilhões de reais. Ou seja, 9% do PIB. Que podia estar crescendo, gente. Certo? Vejam bem, vamos fazer a soma. Setor externo, primeiro motor, está esfriado. Setor principal, que é o consumo das famílias, está travado pelo tipo de juros absolutamente escorchantes que estão cobrando os bancos, crediários, etc. Terceiro motor das empresas está parado pelas três razões que vimos, né? Pelo próprio fato de não ter demanda, o fato do juro para a pessoa jurídica está tão elevado e porque tem alternativa de colocar o dinheiro em títulos da dívida pública. E o motor, quarto motor, que é o investimento social e de infraestrutura do governo, também está parado porque está desviando o dinheiro para os bancos. Não há economia que possa funcionar assim. Travou a economia e estão em guerra. E a guerra é dizer que é culpa das políticas sociais e não da massa gigantesca de dinheiro que saiu do bolso das pessoas via impostos, via crediários, via cartão de crédito, etc., que travou a capacidade de fazer a economia funcionar.